Pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Hoje a gente vai estudar a continuação do nosso conteúdo, que é sobre funções. E hoje a gente vai estudar a parte 2. Na aula passada a gente viu a parte 1, hoje a gente vai ver a parte 2. Certo? Então, na aula passada a gente viu alguns conceitos de função, né? Algumas ideias associadas à função. E hoje a gente vai ver os tipos de função, certo? Então, para começar, a gente vai ver uma função chamada de função afim, certo? Uma função afim, ela é uma função que ela é escrita nesse formato aqui, ó. Y é igual a x mais b, certo? Esse a aqui é o número que acompanha o x e esse b aqui é um número independente, que não tem letra acompanhando ele. Certo? Aqui nós temos alguns exemplos de função afim, ó. Y é igual a menos x mais 6. Quem seria o a aqui? O a aqui seria menos 1 e o b aqui seria 6, certo? Nessa outra função, vocês observam que está faltando o b, né? Então aqui o a é 4, porque está acompanhando o x. E o b aqui é 0, porque ele não aparece. Certo? E nós temos aqui também outro exemplo. O a aqui, ele é 0, né? Porque ele não está aparecendo aqui, não acompanhando o x. E nesse caso o b aqui é menos 2, certo? Então esses aqui são alguns exemplos de função afim. Pronto. Aqui agora, nós vamos ver o zero de uma função afim. O que é o zero de uma função afim? Na aula passada a gente viu o zero de uma função, né? São todos os números que tornam, todos os valores de x que tornam a função igual a zero, né? E aqui é o mesmo caso. Qual é o valor de x que torna essa função aqui afim igual a zero? Então aqui, ó, a gente vai substituir aqui. A gente sabe que esse f de x é a mesma coisa de y, né? Então se eu substituir 2 vezes 2x menos 4 igual a zero, 2x é igual a menos 4. 4 está negativo e positivo, né? Então está negativo e positivo. X é igual a 4 dividido para 2, x igual a 2. Ou seja, o valor de x que torna essa função aqui, y igual a 0, é 2. Então o x tem que ser 2 para o y dar 0. Então esses aqui são chamados de zero de uma função afim. Certo? Na aula passada nós também vimos quando é que o gráfico era ou não de uma função, né? A gente viu, fez algumas questões. E agora a gente vai ver como é que é o gráfico de uma função afim. Para o gráfico ser de uma função afim, ele precisa obedecer 3 regrinhas, né? A gente sabe que uma função afim tem um valor de a, né? E esse valor de a é quem comanda esse gráfico, né? Por exemplo, nessa exemplo aqui, o a aqui valia menos 1, né? Então esse aqui o a está negativo. Vamos pegar esse outro exemplo aqui. O a aqui está positivo, né? O a vale 4. Toda vez que o a for maior do que 0, ou seja, um número positivo, esse gráfico vai ser um gráfico crescente, ó, da esquerda para a direita. Ele vai subindo da esquerda para a direita, certo? É um gráfico crescente, porque o a é maior do que 0. Agora, nesse exemplo aqui, ó, o a aqui é menos 1, o a é negativo, né? Então, ou seja, o a é menor do que 0. Toda vez que o a for menor do que 0, o gráfico vai ser uma função decrescente, ou seja, ele vai subir da direita para a esquerda. Estão vendo aqui, né? Ó. Pronto. E agora, quando esse a for igual a 0, vou esse exemplo aqui nesse caso aqui, ó, o a foi 0, né? Só tinha um valor de b. Toda vez que o a for 0, o gráfico é constante, ó. Ele é perpendicular ao eixo x, certo? Perpendicular não, paralelo ao eixo x, certo? Nós temos um gráfico constante. Então essas são essas três modalidades aqui de gráfico de função afim. Pronto, gente. Agora a gente vai falar de outro tipo de função que ela está associada à função afim. É a função linear, certo? O que é a função linear? A função linear, a gente viu aqui anteriormente que uma função afim ela é escrita nesse formato aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, a função afim é escrita nesse formato. Y é igual a x mais b. Tem um número acompanhando x e um número independente. Já na função linear, ela só tem o valor de x, certo? Ela está escrita nesse formato aqui, ó. Não tem o valor independente, não tem o b, certo? Então pode-se dizer que toda função linear é função afim, mas nem toda função afim é linear, certo? Por exemplo aqui, se eu pegasse essa função aqui, ó, deixa eu botar um exemplo aqui mesmo. Se eu pegasse essa função, y igual a menos 2, que eu viu anteriormente. Aqui nós temos o a igual a 0 e o b igual a menos 2, né? Vocês observam aqui que nessa função está faltando o valor de a. Então essa aqui era função afim, mas ela não é linear, porque para ela ser linear, o a não pode ser diferente de 0. Certo? Quer dizer, o a não pode ser igual a 0, tem que ser diferente de 0, ele tem que existir esse a aqui. Então a função linear ela é escrita nesse formato aqui, certo? Aqui agora nós temos alguns exemplos. Ó. Esse aqui, ó, nós temos o valor de a, o a aqui vale 2, certo?
Então é uma função crescente. Por que é uma função crescente? Porque o A é positivo, o A é maior do que o A maior do que zero. Essa aqui, nós temos novamente uma função linear, né? Porque o A aqui vale menos 3, né? Ele só não pode ser igual a zero, mas ele pode ser negativo. Quando o A é negativo, ele é decrescente, o A é menor do que zero, certo? E aqui nós temos o A igual a 1, né? Ó. Y igual a X, o A igual a 1, o número que está acompanhando o X aqui é 1. Toda vez que o A for igual a 1, essa função vai ser linear e ao mesmo tempo função identidade, certo? Ela recebe esses dois nomes toda vez que o A for igual a 1 e não existir o B nessa função, certo? Bem, gente, agora a gente vai falar de outra coisa que está relacionada à função afim, que são funções e sistemas de equações do segundo grau, do primeiro grau. Nos anos anteriores, vocês aprenderam como é que resolvia um sistema desse aqui, né? O sistema é a união de equações, né? Para resolver, vocês viram também alguns métodos. Só que a gente não vai resolver por aqueles métodos que a gente aprendeu nos anos anteriores. A gente vai resolver graficamente, certo? Na aula passada, a gente aprendeu como é que constrói o gráfico de uma função, né? A gente monta uma tabelinha, aí vai atribuindo valores de x, os valores que eu quiser, e vai encontrando o valor de y, depois eu monto o gráfico. Foi isso que a gente viu. Para resolver um sistema de equações do primeiro grau, graficamente, é o mesmo caso. Eu vou montar a tabelinha, né? Aí depois vou atribuindo valores para x, encontrando o y, e depois monto o gráfico. Então aqui nós temos o que? Essas duas equações. A primeira, y igual a 3x menos 1, e a segunda, y igual a x menos 3, menos x mais 3. Então o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu montei a primeira tabelinha com a primeira equação, 3x menos 1. Aí eu coloquei o valor de x aqui está 0 e um valor de x 1. Né? Eu fui substituindo. 3 vezes 0, 3. 3 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Aí quando o x for 1, 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então, quando o x é 0, o y é o menos 1. Quando o x é 1, o y é 2. Pronto. Aí eu vou pegar a outra equação aqui, a outra função no caso, né? Vou colocar aqui na tabelinha. Os mesmos valores que eu coloquei aqui para essa equação, eu vou colocar também para essa outra, certo? Então, o x aqui foi 1, e o meu primeiro x foi 0, e o segundo x foi 1. Aí eu vou substituir, ó. Menos 0 mais 3 é 3. Menos 1 mais 3 é 2, certo? Então, quando x é 0, meu y é 3 nessa outra equação. E quando x é 1, meu y é 2. Pronto. Sabendo disso, eu vou montar aqui o gráfico, né? O gráfico com reta y e a reta x. Aqui está todo montadinho aqui, né? E vamos ligar aqui, ó. Quando meu x é 0, meu y é menos 1, ó. Quando x é 0, meu y é menos 1. Então, ele está conectado bem aqui nesse ponto, certo? Quando meu x é 1, meu y é 2. Quando meu x é 1, meu y é 2. Tá aqui, ó, ligadinho. Pronto. Quando meu x é 0, meu y é 3. Quando meu x é 0, meu y é 3. Então tá aqui, ó, em cima desse ponto, certo? E quando meu x é 1, meu y é 2. Então, quando meu x é 1, meu y é 2. Mesmo caso da outra, né? Então, ó, eu tenho aqui duas retas. A primeira reta é dessa primeira equação aqui, ó. Ela tá subindo, né? Ela intersectou esse ponto aqui, 1 e 2, né? E a outra é essa reta dessa outra equação, a equação y igual a menos x mais 3. Ela novamente intersectou o mesmo ponto, certo? Porque ambas possuem os mesmos pares ordenados, né? Ambas se interceptam no ponto 1 e 2, no x1 e no y2. Então, as soluções, essas são as possíveis soluções dessa equação, 1 e 2. O x vale 1, o y vale 2. Isso aqui é a resolução gráfica de um sistema de equações, certo? Vamos tirar a prova aqui, ó. Então, como eu sei que elas têm ponto comum, eu vou igualar essas duas equações. Eu peguei aqui, eu vou chamar a primeira aqui de 1 e aqui a segunda de 2, certo? 1 e 2. Eu peguei a função 2 igual à função 1, certo? Então aqui, ó, tem a função 2, é x menos x mais 3, e a função 2 é 3x menos 1, igualei. Vamos resolver agora. Passa esse 3x para cá, ficando menos x, menos 3x, né, que ele está positivo e é negativo. Esse menos 1 continua negativo e o 3 vem para cá, negativo. Então, menos x menos 3x dá menos 4x, né, menos 4x, que repete sinal e soma. E aqui, menos 4, certo? Repete sinal e soma também. 1 mais 3, 4. Aqui eu vou passar dividindo, né? Menos 4 dividido para menos 4. No caso, eu poderia até multiplicar por menos 1, né? Porque o x está negativo. Deixa eu multiplicar aqui por menos 1. Menos 1, vou trazer para cá. Então, x vai ser igual a 4 dividido para 4.
x vai ser igual a 1. Pronto, encontrei o valor de x. Já bateu com o valor daqui, né? Vamos encontrar agora o valor de y. Para encontrar o valor de y, eu posso substituir em qualquer uma das equações. Eu vou pegar essa aqui, 3x menos 1. Como o x é 1, vai ficar 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Então, se vocês observam que o valor de y, né? Vou até colocar aqui y. Ele bateu aqui, ó, o x é 1 e o y é 2. Certo? Então, essa aqui é a resolução gráfica de um sistema de equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau. Pronto, agora vamos finalizar com função quadrática, é outro tipo de função, função quadrática. Né? O próprio nome já diz, é uma função que o elemento dela é ao quadrado, né? Os elementos dela é ao quadrado, uma função do segundo grau, também chamada de função quadrática. Então vamos lá, nós temos aqui uma função quadrática, ela pode ser escrita nesse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então a gente já vai lembrar da fórmula de Bhaskara, que foi o segundo conteúdo que a gente viu na segunda avaliação, né? Vamos lá, então nós temos aqui alguns exemplos de funções quadráticas ou funções do segundo grau, assim como vocês quiserem chamar. E aqui a gente vai encontrar aqui os coeficientes, do jeito que a gente encontrou nas equações do segundo grau. Quem é o A? É 3. Quem é o B? É menos 2. E quem é o C? É 5. Vocês já estão careca de saber como é que faz isso aqui, né? Aqui, o A é menos 1. O B é 5. E o C é 6. Nessa outra, o A é menos 1, ou menos 6, o B é 0 e o C também é 0, porque nenhum dos dois aparece na equação, na função, no caso. E nessa outra, o A é 4, o B é menos 3 e o C é 0, porque o C não está aparecendo, né? Porque a gente sabe que o C é um termo independente, ele não tem letra. E nessa última, o A aqui é menos 1, o B é 0, porque o B não aparece, e o C aqui é 9. Pronto, você só vai identificar os coeficientes da função. Pronto, nós chegamos também em outro caso, zeros de uma função quadrática. A gente já está cansado de falar sobre zeros de uma função, né? O que são os zeros de uma função? São os valores de x que tornam o y igual a zero, né? Então aqui nós temos essa função, y igual a x ao quadrado menos 9x mais 9. E vamos encontrar todos os valores de x que tornam esse y aqui igual a zero. Então para isso eu vou substituir no lugar desse y aqui, eu vou colocar zero. Aí aqui a gente chega numa equação do segundo grau. Todo mundo sabe como é que se resolve uma equação do segundo grau. Um dos métodos é o método da fórmula de Bhaskara, né? Eu vou usar aqui a fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer logo aqui direto. Quando eu resolvo aqui, eu sei que o meu delta vai ser 1. Né? O meu delta aqui é 1. Aí eu vou para outra formulazinha. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Né? Eu substituir aqui novamente, ó. Pronto. Aí eu vou encontrar o x' igual a 5 e o x' igual a 4. Ou seja, os números, as soluções, os zeros dessa função, esse zero quer dizer as soluções, certo? As soluções dessa equação que torna esse y igual a zero são 5 e 4, certo? E tem mais um detalhe. Toda vez, você lembra lá que tem os discriminantes, né? Esse delta é chamado de discriminante. Toda vez que o delta for maior que zero, a gente viu que lá que a equação tinha duas soluções. Nesse caso aqui, vai ter dois zeros diferentes, duas soluções diferentes, né? Quando o delta for igual a zero, vai ter um zero duplo, ou seja, vai ser duas soluções iguais. E quando o delta for negativo, ou menor do que zero, não tem solução. O que a gente viu anteriormente, não tem zero. Ok? O que a gente viu no conteúdo passado, falando sobre a equação do segundo grau. Ainda aqui falando sobre gráfico, né? Pronto, aqui são os zeros de uma função quadrática, como é que a gente descobre. E nós temos também o gráfico de uma função quadrática, né? A gente viu o gráfico das outras, a gente vai ver também o gráfico da função quadrática. Pronto, gente, ó. O gráfico de uma função quadrática, ele é uma parábola. Parábola, vou até colocar aqui, ó. Parábola. Uma parábola, a gente sabe que esse símbolo aqui representa uma parábola, né? Ó. Pronto. Quando é que eu sei que eu tenho... quando é que essa parábola é voltada para cima e para baixo, certo? Essa parábola vai ser voltada para cima toda vez que o A for maior do que zero. Toda vez que o A for maior do que zero, ela vai ficar assim, ó. Se o A for maior do que zero, uma parábola vai ser voltada para cima, certo? E se o A for menor do que zero? Por exemplo, nessa equação aqui. O A aqui é maior do que zero, que é 3, né? Então eu já sei que ele vai ser voltado para cima, a parábola. Nessa outro exemplo aqui, o A aqui é menos 1. Então já vou saber que essa parábola ela vai ser voltada para baixo. A concavidade é voltada para baixo. O que é a concavidade? É a abertura, certo? A concavidade é a abertura. Toda vez que ele for positivo, a abertura é para cima. Toda vez que o A for negativo, a abertura é para baixo. Isso aqui é chamado de concavidade, certo? Esse aqui é o gráfico de uma função quadrada. Ele é uma parábola. Pronto. Vamos agora ver aqui
o valor máximo e o valor mínimo da função quadrática de acordo com o vértice, né? Nós vimos aqui anteriormente a parábola, né? A parábola tem um vértice, né? Então, esse é chamado de valor máximo e valor mínimo. Vamos saber a diferença disso aqui, valor máximo e valor mínimo. Vamos lá. Para isso, eu trouxe aqui duas equações. A equação y igual... Equação, no caso, não, é a função. Y igual a 2x ao quadrado menos 8x. E a outra, y igual a menos 4x ao quadrado mais 4x mais 5. Certo? Então, vamos lá. Nós já estamos vendo aqui que esse a aqui é maior do que zero, né? Ele é positivo. O a aqui vale 2. Nessa outra aqui, o a é negativo, né? Ele é menor do que zero. Então, já vou saber que o gráfico dessa aqui vai ser uma concavidade voltada para cima. E o gráfico dessa aqui vai ser uma concavidade voltada para baixo. A parábola, essa aqui é para cima e essa aqui é para baixo. Certo? Então, aqui eu resolvo normalmente, substituo o y por zero, né? Aqui eu vou encontrar o delta é 64. Só que, ao invés de eu fazer aquela forma de Bhaskara todinha, eu vou usar essas duas fórmulas aqui, ó. Do x vértice e o y vértice. xv, quer dizer, x vértice, e o y vértice, que é esse yv, certo? A fórmula do x vértice é essa aqui, ó, menos b sobre 2a. Não tem problema aqui não, ó. Quem é o b? É o 8. Vocês observam que o 8 está negativo, né? Tem o menos da fórmula e o menos do 8 aqui, ó, do b. Menos com menos é mais, 8 dividido para 2 vezes 2, né? 2 vezes a, 2 vezes 2 que é 4, 8 dividido para 4 é 2. Então já encontrei o x vértice, certo? É 2. Agora tem que encontrar também o y vértice. Qual é a fórmula do y vértice? Y vértice é igual a menos delta sobre 4a. 4 vezes a. Quem é o delta que eu encontrei? 64. Então vai ficar menos 64 dividido para 4 vezes o a. Quem é o a, né? 2. 4 vezes 2 é 8. Menos 64 dividido para 8 dá menos 8. Aí aqui eu montei o gráfico, né? Eu já falei para vocês que o gráfico é voltado a concavidade para cima, porque o a ele é positivo. Então, como o y vértice, como essa parábola é voltada para cima, né? O ponto mínimo, ele tem um ponto máximo e um ponto mínimo, certo? O ponto mínimo aqui, ó, o ponto mínimo nessa equação, nessa função, no caso, é o menos 8, né? Porque o gráfico aqui está trocando, o x vértice é 2 e o y vértice é menos 8, né? Ó, o y é menos 8 e o x é 2. Então, o ponto máximo aqui, ponto máximo é 2, né? Ó, o ponto maior é 2. E o ponto menor, como a concavidade está voltada para cima, o vértice da parábola está de cabeça para baixo, né? Está lá embaixo. Então, isso quer dizer que o ponto mínimo dele é menos 8. Ok? Deu para entender, mais ou menos? O ponto mínimo é menos 8, o ponto máximo é 2. Nessa outra equação aqui, como eu falei, a concavidade dela vai ser voltada para cima, porque o a é negativo. Aí aqui eu resolvo a equação do mesmo jeito, encontro o delta, vou para o y vértice, o x vértice no caso, o x vértice aqui vai dar 1 sobre 2, quando eu resolvo aqui tudo, né? Já está tudo resolvidinho aqui. O y vértice vai ser 6, né? Porque o menos delta é 96, dividido para 4 vezes 4 que é 16, 96 dividido para 16 dá 6. Pronto. Aí aqui, ó, eles vão se conectar nos pontos 1/2 e 6. O x vale 1/2 e o y vale 6. Então se conectou aqui, ó. Como a concavidade é voltada para cima, né? Então o meu vértice, o ponto máximo aqui é o meu y, que no caso é o 6, né? E meu ponto mínimo, nesse caso aqui é o 1 sobre 2, certo? Aqui é o y vértice e aqui é o x vértice. Então vocês prestem atenção aí, ó. Toda vez que a concavidade for voltada para cima, para baixo no caso, o ponto máximo é o y vértice e o ponto mínimo é o x vértice. Toda vez que a concavidade da parábola for voltada para baixo, né? No caso, voltada para cima, que o a for maior do que zero, o meu ponto mínimo é o y, é ao contrário, é o y vértice, e o meu ponto máximo é o x vértice, certo? Então é basicamente isso, falando sobre o ponto máximo e o ponto mínimo do vértice de uma parábola. Tá bom, gente? Então a gente encerra agora o nosso conteúdo, né, na segunda parte. Vai ter uma terceira parte que a gente vai continuar o conteúdo, que é um pouco grande. E eu vou deixar umas questões para você na plataforma. Então, até a próxima aula.